Ações do Banco do Brasil na máxima. O que você deve fazer? É o que a gente vai falar nesse vídeo, mas antes de começar, já te faço aquele convite. Se você gosta de investimentos, já se inscreve aqui no canal. Bom, o que aconteceu nas últimas semanas, né? Ontem ou anteontem, as ações do Brasil bateram a marca aí de R$ 50, ajustado a dividendos, é a maior cotação da história do Banco do Brasil, né? O que eu penso? Vou falar nesse vídeo. Bom, a bolsa subiu bastante ao longo dos últimos 2, 3 meses, os juros futuros caíram também, e as ações do Banco do Brasil subiram muito mais do que a bolsa, né? As ações devem ter batido ali uns R$ 36, pago o dividendo no meio do caminho, agora estão R$ 50. Isso significa uma alta bastante superior à média do mercado, uma das ações que mais sobe, não só esse ano, já veio de um ano passado, de 2022, muito bom. E por que eu acho que o Banco do Brasil subiu muito, né, ao longo dessas últimas semanas? Eu acho que são dois motivos. Primeiro, que as ações estavam muito descontadas, né? Como que a gente pode avaliar se uma ação está descontada, uma ação de um banco? Você pega os múltiplos, e eu aqui falaria de 2 ou 3, né? O preço sobre valor patrimonial, a relação preço-lucro e o dividend yield. Se você for ver, e isso dá para você ver lá no Status Invest, né? Você consegue ver que esses múltiplos estavam no ponto de maior desconto dos últimos anos, né? A relação preço-valor patrimonial estava na mínima desde 2015. A relação preço-lucro estava na mínima desde 2015. O dividend yield, um dos maiores dividend yields da história do banco, né? Tudo isso conspirava para a gente falar que as ações estavam muito descontadas em relação à média histórica, né, do banco. A relação de preço-valor patrimonial do banco, média histórica é mais ou menos uma vez, a relação preço-lucro é mais ou menos 7 vezes. Esse múltiplo estava quase que a metade do que era essa média histórica. Então, as ações estavam muito estressadas. Por que isso estava ocorrendo? Simples, né? Uma preocupação exagerada de que a mudança de governo poderia impactar na governança e, consequentemente, nos resultados do Banco do Brasil e da Petrobras. Mas não estamos falando aqui de Petrobras, estamos falando de Banco do Brasil. E eu acho que essas preocupações elas foram sendo dissipadas ao longo dos últimos meses. De fato, o governo, na primeira semana, estava botando algumas posturas bastante radicais em várias frentes, mas eu acho que isso aí ficou um pouco para trás. E, particularmente no Banco do Brasil, o que se viu é que não teve nenhuma radicalização, né? O que o Banco do Brasil poderia fazer de mecanismo de populismo? Sair fazendo empréstimos baratos, abaixo de custo, abaixo do que ele custa para ele captar, né? Inclusive, já fez utilização disso no passado, emprestar para empresas amigas de governantes, já fez isso no passado também, mas não estamos vendo isso hoje. Pelo contrário, teve até uma determinação, se não me engano, de um Ministério da Previdência, se não me engano, que deveria se cobrar menos juros nos empréstimos consignados para aposentados, e os bancos privados, num primeiro momento, falaram: nessas condições nós não iremos operar, e a Caixa e o Banco do Brasil, algumas horas depois, também manifestaram que não iriam operar, o que mostrava que a governança do Banco do Brasil era bastante forte e independente, né? Então, não estamos vendo o Banco do Brasil ser utilizado para fins políticos, pelo menos por enquanto, né? E também não temos nenhuma indicação de que vai por um caminho ruim. Isso fez com que os investidores se perguntassem: será que as ações não estão precificando um risco muito maior do que de fato está acontecendo? E acho que esse questionamento fez algumas pessoas responderem que sim, existe uma pressão exacerbada nessas ações e estão comprando a múltiplos cada vez maiores, né? Bom, o que nós víamos lá atrás no Banco do Brasil? Uma empresa boa, extremamente barata. Barata, já falei aqui os múltiplos que estavam muito abaixo da média histórica. E uma empresa boa por quê?
Pô, é um banco que estava entregando uma rentabilidade sobre patrimônio, que é um indicador de eficiência bancária, compatível com as melhores instituições do mundo, né? Superou o Bradesco, algo que quando eu comecei a investir era inimaginável. Superou no último trimestre, acho que no último trimestre do ano passado, o Banco Itaú. Passou o trator em bancos de fora, né? Um ROI ali acima de 20% para uma instituição bancária. É um ROI extremamente elevado, né? ROI, Return on Equity, em português, retorno sobre patrimônio líquido. É o retorno frente ao que os acionistas aportaram no banco ao longo do tempo, tanto no IPO, em follow-ons, né? Como o dinheiro que foi retido de lucros da atividade bancária, no caso do Banco do Brasil, ao longo dos séculos. E uma rentabilidade de 20% sobre o capital dos acionistas é uma rentabilidade extremamente elevada. E isso tem, pelo menos por enquanto, mostrado que vai continuar elevado no caso do Banco do Brasil, afinal não estão sendo feitas nenhuma grande mudança. Então era isso que a gente via lá atrás, uma empresa extremamente eficiente, uma empresa extremamente lucrativa, mas com um preço sendo negociado muito abaixo da média histórica. Bom, as ações subiram, né? Quem seguiu aqui as nossas recomendações se deu bem, mas a pergunta é, o que fazer agora, né, que as ações subiram? Bom, eu acho que a gente tem que começar da onde a gente fez a análise anterior, né? Os múltiplos continuam baratos? A resposta, sim, porém muito menos baratos do que estavam há 2, 3 meses atrás, né? A relação preço-valor patrimonial estava 0,6, agora já está 0,8. A média histórica é mais ou menos uma vez. A relação preço-lucro estava 3, agora está 4 e pouco. Né? A média histórica ali 6,5, quase 7. Então, ainda estamos abaixo da média histórica. Eu acredito muito que se você compra uma empresa bem posicionada, lucrativa, como é o caso do Banco do Brasil, e que isso vai se manter, provavelmente ao longo dos próximos anos, abaixo da média histórica em termos de múltiplo, a tendência é que você faça um bom negócio. O Banco do Brasil ainda está nessa condição, porém, com um desconto bem menor do que estava há 2, 3 meses atrás. 2, 3 meses atrás, você estava ali com esses múltiplos que eu falei, que, eu vou usar aqui uma palavra, pornográficos, né? De tão baratos que estavam, e agora está barato, porém nem tanto, né? Por conta disso, o upside, né, o potencial de valorização do seu patrimônio, eu acho que ainda existe, porém é menor, né? O que eu falava que, eu sempre falei aqui, que me segue nas redes, pô, eu estava apaixonado por estatais há 2, 3 meses atrás, eu continuo otimista, porém menos otimista que veremos valorizações como as que a gente viu nos últimos 3 meses, né? Aquele gap, aquela diferença em relação à média histórica, em termos de múltiplo, se fechou de maneira significativa. Ainda tem uma pequena diferença, eu acho que isso aí deve convergir em algum momento para a média histórica e garantir um bom investimento, porém não tão bom quanto foi os últimos 3 meses, né? Que essas ações aí subiram, sei lá, 30%, 40%, 50% aí as ações das estatais, né? O Banco do Brasil pagou, acho que R$1 de dividendos e foi de 36 para 50, deve ter pagado R$1 ou R$2 de dividendo. É uma valorização de quase 50%, né? Uma valorização bastante expressiva, né? Então, eu não acho que isso vai se repetir. Porém, eu acho que quem compra hoje vai fazer um bom negócio. Vai fazer o melhor negócio da vida? Não. Provavelmente o melhor negócio da vida em termos de Banco do Brasil era ter comprado os 2, 3 meses atrás. Precisava ter coragem, precisava acreditar que em algum momento ia voltar para a média histórica. Quem acreditou se deu bem, tá? Eu não acho que isso vai se repetir daqui para frente, apesar de eu achar que vai ser um bom negócio, não vai ser um negócio de nota 10, tá bom? E você, tem ações do Banco do Brasil? O que você vai fazer com as suas ações? Eu quero saber. Bota aqui nos comentários, tá bom? A gente se vê nos próximos vídeos.